Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus nessa noite. Nem queria convidar os irmãos a ficarem de pé, só para nós fazermos uma breve leitura nessa noite. No mesmo tema, Ezequiel, capítulo número 36. Enquanto os irmãos vão abrir, nós somos sempre gratos a Deus de estarmos na casa do Senhor, diante da vontade de Deus. Nós sabemos que se não fosse pelo intermédio do sacrifício de Jesus, nenhum de nós estaríamos aqui hoje neste lugar. Então tudo que nós estamos fazendo aqui, tudo que eu e você estamos fazendo aqui no dia de hoje, é tudo para honra, é tudo para glória e tudo para adoração e agradecimento ao Senhor. Amém? Aproveitando que os irmãos aí estão de pé, Ezequiel capítulo número 36, você vai lendo apenas alguns versículos. Vamos começar do versículo de número 25 em diante. Amém? A minha versão diz o seguinte: então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de nós, de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com o coração de carne. Eis que depositarei meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Habitareis, portanto, na terra que eu pessoalmente outorguei a vossos pais e antepassados, e sereis de fato o meu povo, e serei o vosso Deus. Porquanto eu mesmo vos libertarei de todas as vossas impurezas, convocarei o trigo e todos os cereais, e farei com que se multipliquem diante de vós, e já não mais vos farei passar fome sobre a terra. Amém? Vamos fazer mais uma oração nessa noite. Glorificado Deus e eterno Pai, o Senhor falou conosco através das oportunidades, através dos louvores, e queremos pedir para que o Senhor fale conosco através da pregação da Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui através do Teu Espírito Santo, então usa os nossos lábios a transmitir a Tua palavra com clareza, e para que haja compreensão e entendimento do Teu Evangelho, e que assim a Tua igreja, Pai, abra os ouvidos físicos e espirituais a estarem recebendo a palavra verdadeira do Senhor, da forma que ela é, sem mais nem menos, do jeito que ela deve ser, que assim a palavra verdadeira do Senhor seja pregada nessa noite, e assim o Senhor nos ensine, nos instrua, e principalmente o Senhor nos corrija aqui nessa noite. Assim nós louvamos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos nessa noite, adorando, glorificando e agradecendo ao nome do Senhor. Amém? Eu tenho o costume de dizer sempre, quando vou ministrar a palavra, quer seja aqui ou em alguma outra igreja, o que está escrito em João 3,30, portanto, convém que ele cresça e que eu diminua. É que hoje nós só estamos com um formato de canal a estar transmitindo a palavra do Senhor a toda a igreja. Então o importante é sempre que o nome do Senhor seja soberano, exaltado, e que a glória dele se manifeste dentro da minha, dentro da sua vida, e todos nós que estamos presentes aqui sobre este lugar. Amém? Então vamos lá a respeito da palavra do Senhor. Essa palavra de hoje ela tem bastante exposição bíblica, ela tem bastante contexto bíblico. Não preciso do máximo da atenção dos irmãos, do máximo assim, desse lado espiritual dos irmãos em oração, para que a gente consiga entender a palavra do Senhor, que até nós chegarmos no momento do versículo 26, o porquê que estava acontecendo tudo aquilo e que estava diante daquela nação de Israel. O tema que nós temos aqui hoje está em Ezequiel 36, versículo de número 26. E vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. O tema que nós colocamos foi coração novo e espírito novo. Algo que eu e você, todos nós necessitamos diante da presença do Senhor. Só que esse versículo, tratado de uma forma isolada, ele é um versículo muito bonito de você estar lendo. Só que o contexto que estava acontecendo naquele momento, o contexto de todo esse texto, ele é um contexto muito forte, é um contexto que exige muito, tanto das pessoas que estavam ali naquela época, tanto como o próprio profeta, e aos nossos olhos hoje que nós estamos interpretando e assim falando a respeito desse texto. Vamos
começar falando a respeito de Ezequiel. Ezequiel faz parte dos profetas, um dos profetas abençoados da presença do Senhor. O seu ministério começa lá por volta de 593 antes da vinda de Cristo sobre a face da terra. Os escritos do seu livro começam aproximadamente em 595 antes de Cristo. Ezequiel, além de profeta, antes ele era um sacerdote, ou seja, ele tinha um conhecimento muito bom a respeito das leis, ele tinha um conhecimento muito bom a respeito da palavra do Senhor. Mas o que chama bastante atenção no livro de Ezequiel, nesse texto de Ezequiel, em todo o contexto, é que o livro de Ezequiel, ele é um livro que não é muito fácil de você ler, é um livro que não é muito fácil de você estar visualizando. Ele é um livro que muitas vezes vai ser açoite em cima de açoite diante do povo, vai ser muitas vezes cobrança, vai ser muitas vezes ele mostrando o juízo de Deus para o povo, ele mostrando o juízo de Deus para as nações que eram inimigas da nação de Israel. Mas se eu fosse resumir todo o livro de Israel em uma única frase, é a justiça e a santidade de Deus para com o seu povo. Pega desde o primeiro capítulo até o último capítulo, você vai ver que o Senhor não nega a sua santidade, que o Senhor não nega a sua justiça. Então, só para nós ensinarmos e começarmos aqui nessa noite, o Senhor que eu sirvo, o Senhor que você serve, Ele é justo, Ele é fiel, Ele não nega com a sua palavra, Ele não nega com a sua fidelidade, Ele não nega com as suas promessas. Se Ele prometeu, certamente Ele vai cumprir. Se Ele anunciou um dia na sua vida, certamente isso vai se cumprir lá na frente. Então o Senhor, Ele tem uma justiça inimaginável, Ele é um dos atributos do Senhor, Ele ser tão fiel e tão justo com cada um de nós, mesmo nós sermos falhos e pecadores. A vontade do Senhor, ela é presente sobre cada uma de nossas vidas. Então Ezequiel é um livro que ele traz muitas ilustrações, ele traz muitas profecias que ele anunciava diante daquele povo, da nação de Israel. Todos os irmãos sabem que a nação de Israel sempre foi, desde o princípio, e continuará sendo uma nação muito querida diante da vontade do Senhor Deus. Israel, que leva por nome uma nação que nós podemos traduzir como uma nação sendo príncipe de Deus, ou seja, uma nação escolhida pela vontade de Deus. Nós sabemos que Israel, ele sempre chamava a atenção do Senhor, por mais que muitas vezes eles erravam, por mais que muitas vezes eles pecavam. Como eu disse, era uma promessa que já tinha sido profetizada sobre aquela nação há muitos tempos antes de acontecer todas as desolações que aconteceram em Israel. Então Ezequiel gostava sempre de deixar bem claro, gostava sempre de deixar muito esclarecido diante do povo a vontade do Senhor e a vontade que Deus queria fazer sobre aquele lugar. Qual o grande problema da nação de Israel? Era uma nação que nós sabemos que tinha tudo para ser uma nação muito próspera. Eu acredito até no dia de hoje que é uma nação muito próspera até o dia de hoje, mas por ser uma nação tão próxima de Deus, tão próxima de Jesus, foi uma nação que falhou muitas vezes durante a caminhada. Qual é um dos grandes problemas de Israel? A idolatria. Muitas vezes se juntaram com povos pagãos, com povos que não pertenciam à nação de Israel, à nação de Judá, todas aquelas nações diante da nação de Israel. Era um povo que muitas vezes estava tão perto da palavra do Senhor, tão perto da presença do Senhor, tão perto dos profetas, tão perto das pessoas que iam e anunciavam a palavra, mas que tão fácil eles se desviavam dos seus pensamentos, se desviavam dos seus olhares, desviavam a sua vontade diante da presença do Senhor. E nisso a gente já começa a tirar uma lição nessa noite. Às vezes a gente está dessa forma, tão próximo da palavra, tão próximo da presença de Deus, tão próximo da própria vontade de Deus, mas às vezes as distrações, as impurezas do mundo, as distrações do pecado, as distrações das coisas que estão à nossa volta, tira a nossa atenção de uma facilidade tão grande da presença do Senhor, tira os nossos olhos de uma forma tão grande da presença do Senhor, e às vezes aquilo que estava tão perto aos nossos olhos começa a ficar ainda mais longe diante da nossa visão. Mas como nós já falamos no início hoje, o Senhor, Ele é fiel, o Senhor, Ele é justo, e o Senhor, Ele é santo para com cada um de nós. Por mais que muitas vezes a gente desvie o nosso olhar no meio da caminhada, por mais que muitas vezes a gente nos afaste diante da presença dEle, como nós dizemos, Ele é justo, Ele é santo e Ele é fiel. A nação de Israel falhava, a nação de Israel pecava, a nação de Israel muitas vezes estava enfraquecida diante do Senhor, mas era a nação que estava por escolhida do Senhor, estava fraca, muitas vezes estava cansada, estava muitas vezes afastada dos caminhos do Senhor, mas ainda era a nação escolhida pela presença do Senhor. Eu não sei se você está conseguindo entender isso aqui hoje, eu não sei a situação que você passa, eu não sei o problema que você passa, eu não sei como está o teu coração aqui hoje,
Cristo dentro de cada um de nós. Se nós estamos caminhando, é tudo pela permissão dele. Se nós estamos diante da vontade dele, é tudo pela glória dele. Se nós andamos, respiramos ou fazemos quaisquer coisas sobre a face da terra, é tudo pelo intermédio, pela glória, pela honra e pela presença dele sobre cada um de nós. E aqui a palavra do Senhor, agora para a gente entrar de fato a respeito do texto. Ezequiel capítulo 35, 36 e 37. Todos os três estão interligados. Capítulo de número 35, a gente vê uma postura extraordinária do Senhor Deus. A gente vê o Senhor Deus mirado naquele momento, não ainda com o seu povo, mas com aqueles adversários que estavam diante deles. O adversário aqui era chamado de Edom. Vamos colocar como sendo uma nação, como sendo um país. Qual o grande problema de Edom? Edom odiava a nação de Israel. Edom muitas vezes profanava contra o nome do próprio Deus. Edom muitas vezes maldizia aquelas pessoas que habitavam diante de Israel. E o Senhor Deus dos céus nada passa desapercebido dos olhos dele. A gente sabe que ele é aquele que tem os olhos como os olhos de chama e de fogo ardente. Olhos esses que conseguem contemplar até mesmo sobre debaixo da terra aquilo que a gente nem consegue ver, o Senhor consegue contemplar. E ele viu que a nação dele estava muitas vezes sendo ali desolada, sendo ali muitas vezes humilhada, sendo ali muitas vezes amaldiçoada por aquele povo. E terrível coisa é quando alguém ou qualquer nação tenta mexer com o povo escolhido do Senhor. Uma coisa que eu quero que os irmãos entendam desde o início: quem é ungido do Senhor, ou quem é nação ungida do Senhor, não pode ser tocado de qualquer forma, não pode ser dito de qualquer maneira, não pode muitas vezes estar diante dessa pessoa, desse povo, de qualquer forma. Por mais que muitas vezes a nação de Israel estava falhando, como nós já falamos nessa noite, ainda era a nação santa diante do Senhor, ainda era a nação que estava ali para caminhar diante da presença dele. E a palavra do Senhor aqui em Ezequiel fala que Deus estava agindo com ciúmes diante da nação de Israel. Imagina o Senhor Deus agindo com ciúmes diante daquela nação. Não é o ciúmes que a gente chama como ciúmes possessivo nos dias de hoje, é o ciúmes que ele estava dizendo: nação de Israel, você me pertence e eu pertenço a você, então a minha atenção é exclusividade sua, então automaticamente você tem que ter uma atenção exclusiva a mim. Os ciúmes de Deus para com cada um de nós, tanto naquela época quanto no Novo Testamento, quanto nos dias de hoje, é: eu pertenço a você, mas a sua atenção tem que pertencer também a mim. O povo que tinha ali toda a atenção do Senhor Deus, que muitas vezes outros deuses pagãos chamavam mais atenção, muitas vezes estavam ali se afastando dos caminhos do Senhor, mas os ciúmes do Senhor estavam sobre a vida deles. Através de Ezequiel, o Senhor estava profetizando que ele estava agindo com os seus ciúmes, ou seja, a nação ainda pertencia ao Senhor, ou seja, o povo ainda pertencia ao Senhor, assim como nós sabemos que vai continuar pertencendo ao Senhor, porque se ele prometeu um dia, ele também é fiel para cumprir com cada um dos seus. E aí ele fala para Ezequiel para profetizar diante do monte contra Seir. E Ezequiel profetiza, fala, coloca-me ali tudo que o Senhor queria falar diante daquele povo. Chega em um dos versículos que o Senhor fala: eu juro pela minha própria vida. Imagina o amor que o Senhor tinha e tem por aquela nação. Ele não estava ali jurando pela vida dele como sendo alguma coisa em vão, ou como se fosse Deus que morresse, não. Ele estava colocando ali tudo diante daquele povo, tudo diante da vida daquelas pessoas. Quantas vezes o Senhor não dá tudo para nos proteger? A sua misericórdia, a sua graça, saúde, sabedoria, o manual que é a palavra dele. Às vezes a gente acha pouco, mas isso é tudo diante da presença do Senhor. A gente já tem tudo diante dos caminhos do Senhor. Temos intimidade com Ele se nós quisermos cada vez mais nos aproximar, ir mais além, ir mais profundo, ir cada vez mais em intensidade através da palavra do Senhor. A grande questão é onde está o nosso foco e aonde está a nossa vida diante do Senhor. O livro de Tiago ele chega a ser enfático e fala: achegai-vos a Deus e Ele vos
nos achegará a vós. Quer ter esse mesmo controle aqui que o Senhor Deus tinha sobre essas pessoas, quer ter essa intimidade que o Senhor tinha com profetas como Ezequiel, com profetas como Isaías, com pessoas como vários outros personagens, como Josué, Moisés, várias pessoas que nós temos ao exemplo da intimidade do Senhor, cada vez mais descendo em oração, descendo na palavra, descendo diante da vontade dele. Mais para frente, no capítulo 36, o Senhor vai deixar bem claro: ó Israel, eu não estou fazendo isso por causa de vós, eu estou fazendo isso por causa de mim, eu estou fazendo isso por causa daquilo que eu profetizei, por causa da minha própria vontade. O Senhor futuramente ele deixa muito bem claro que aquilo que ele estava operando, que aquilo que ele estava agindo, que aquilo que ele estava fazendo não era pela bondade do povo, não era pela bondade daquelas pessoas, mas era porque a fidelidade dele, a justiça dele, são coisas que ele não pode se negar. O segredo da vitória da nossa vida não é nós acharmos que somos bons o suficientes para alcançar a graça do Senhor. O segredo da nossa vitória diante dele é nós reconhecermos que nós não merecemos, que nós não somos dignos, que nós muitas vezes não somos capazes de estar diante da glória dele, mas pela misericórdia, pela graça, pela justiça, pela presença, pela palavra, pelo nome de Jesus, que foi um nome que está acima de todo e qualquer outro nome, que cada um de nós hoje, nós temos perdão, nós temos coração novo, nós temos vida nova, nós temos sabedoria nova, nós temos visão nova, nós temos conhecimento novo. São vários os aspectos que nós podemos ter novo diante da presença do Senhor, mas nem eu, nem você, nem qualquer pessoa sobre a face da terra merecia tudo isso, mas um homem morreu já na cruz do Calvário por cada um de nós, tanto por mim quanto por você. Hoje nos deu justificação pela fé, justificação através da palavra, justificação através dos seus evangelhos, e hoje nós temos ainda mais a proximidade com a presença de Deus. Início do capítulo 36, para a gente seguir aqui de acordo com o horário. O início, aqui na minha Bíblia, diz profecia de bênção sobre Israel. Até determinado versículo, essa profecia ainda está falando a respeito dos adversários da nação de Israel. Agora chega um ponto em diante que o Senhor profetiza em exclusividade diante das bênçãos dele, que ele queria sobre Israel. O assunto que nós estamos falando aqui é a respeito do período, do momento em que a nação de Israel muitas vezes ela foi isolada. A gente lê a palavra do Senhor, parece que é um período rápido, só que esse período ele durou aproximadamente 2.000 anos de isolação de Israel, a ponto de que a nação de Israel nem parecia a nação que o Senhor tinha escolhido no início, uma nação que tinha tudo a estar diante da presença do Senhor. Até nos dias de hoje, nós vemos que vão ter coisas na nação de Israel que só vai acontecer no momento em que Jesus Cristo vier para buscar a sua noiva, no momento em que Jesus Cristo vier a vir buscar o povo seu escolhido. Então, até nos dias de hoje, essa reformação de Israel, ela ainda está em processo, ela ainda está em constante crescimento. Tanto é que nós temos profetas Ezequiel que fala a respeito disso, nós temos pessoas como Esdras que falam a respeito disso, nós temos profetas como Ageu, Zacarias que fala disso, Isaías também fala sobre a restauração de Israel. São várias as pessoas do Antigo Testamento que falam a respeito dessa reforma de Israel. Ou seja, era algo que o Senhor vinha falando através dos profetas, era algo que o Senhor vinha ilustrando através da vida dos homens ali na sua palavra, era algo que o Senhor queria cada vez mais fazer, que o Senhor queria cada vez mais operar. Em certos determinados momentos, a nação de Israel ficava no estado bom, depois muitas vezes ela ia e falhava de novo diante do Senhor, e assim de novo o Senhor ia, enviava os seus profetas, falava, e novamente muitas vezes a nação ia e pecava. Isso está muito parecido com os nossos dias de hoje. Nós estamos diante da presença do Senhor, o Senhor vai e nos perdoa, a gente passa por um determinado período como se estivesse tudo bem, depois a gente vai, erra de novo, pega e volta diante do Senhor, e aí a gente vai e volta várias vezes, mas como eu disse, nós sabemos que tudo isso está diante da vontade do Senhor, está diante da presença do Senhor, e como eu falei no início, quem é ungido do Senhor, quem é cheio da presença do Senhor, até para tocar, Satanás tem que pedir permissão diante dos céus, até para ele poder fazer alguma coisa, ele tem que pedir diante da vontade do Senhor, é errando, é pecando, é falhando, mas é falando todos os dias: Senhor, quebra o meu coração de pedra e coloca-se um coração de carne, um coração habitado pelo teu Espírito Santo, um coração habitado pela tua presença, um
a face da terra e começar a aceitar o caráter que Jesus Cristo nos ensinou lá na cruz do Calvário, por amor de mim e por amor a você. No momento em que Ezequiel vai profetizando diante da nação de Israel, ele vai deixando muito bem claro que o que o Senhor estava cobrando também diante do povo era a santidade. Por mais que tinham que haver reformas de templos, reformas de cultos, várias coisas, o por fora é muito bonito, mas a santificação com o Senhor é algo que vem de dentro. A santificação com o Senhor é algo que a roupa não vai definir, é algo que o altar da igreja físico não vai definir, é algo que as quatro paredes da igreja não vai definir. A santificação com o Senhor é o que o Senhor chama do íntimo e secreto, é Ele e você, você e Ele. Mas qual é o segredo da santificação? O que essa santificação traz a cada um de nós? É o que o versículo nos diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não for pela santificação, se não for pela santidade, se não for pela profundidade, não veremos o Senhor face a face, não veremos o Senhor quando nós chegarmos ali naquele dia. Vale mais a pena nós chegarmos lá e ouvirmos: vindes benditos do meu Pai, ou nós chegarmos lá e dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não os conheço. Então a palavra de Deus é muito séria. A cobrança do Senhor diante da nação de Israel, através do profeta Ezequiel, era muito séria. O Senhor deixava bem esclarecido, já tinha colocado ali diante dos inimigos de Israel o que ele ia fazer, porque ele é Deus fiel. E agora ele começa aqui no capítulo 36 em diante a falar em exclusivo em Israel. Um dos versículos diz o seguinte: assim declara Yahvé, o Senhor: ó nação de Israel, não é por tua causa que faço isso, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre todas as nações. O versículo que nós estamos por dentro é o versículo: vos darei um novo coração e derramarei o Espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei o coração de carne. Observe bem o que o Senhor utilizou: arrancarei de vós o coração de pedra. Ou seja, o Senhor vai estar tirando alguma coisa da nossa vida. O Senhor vai estar quebrando alguma coisa que está nos impedindo de termos este Espírito Santo que nós estamos falando todos os dias, que nós estamos anunciando a todos os momentos. Evangelho com o Senhor é nós aceitarmos a renúncia através da palavra dele. Nos dias de hoje, esse evangelho tem sido distorcido. Muitas pessoas acham que a gente tem que vir com o coração de pedra diante do Senhor, e pelo fato dele ser um Deus amor, ele tem que nos manter dessa forma com que ele deixa. Uma coisa que eu quero dizer aos irmãos é que desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, desde os escritos do princípio até os escritos do fim dos tempos, desde todos os personagens que passou pela palavra do Senhor, desde o momento do meu nascimento, do seu nascimento, até o momento em que nós viemos correr um dia, ou até o momento em que o Senhor Jesus vier buscar a sua noiva, a palavra verdadeira do Senhor é a seguinte: ele nos aceita realmente da forma com que nós somos, da forma com que nós vemos diante dele. Mas agora a aceitação de nós permanecermos da mesma forma é como se nós estivéssemos pegando a cruz de Cristo e jogando dentro de uma lixeira. Evangelho com o Senhor é transformação de vida, Evangelho com o Senhor é estilo de vida, Evangelho com o Senhor é renúncia da carne, é renúncia da própria vontade, para viver em santificação através do Senhor. Evangelho com Cristo é quebrar esse coração de pedra e colocar o coração contrito diante da face do Senhor. Já passou da hora da gente brincar, de parar de brincar de ser crente. Já passou da hora de nós pararmos de brincar com o pecado. Já passou da hora de nós pararmos de brincar contra Deus. Às vezes a gente tem muito medo de Satanás, mas esquece o Deus que vê todas as coisas sobre a face da terra. O início do capítulo 35 nós falamos, é o próprio Deus que estava contra a nação de Edom. Terrível coisa é, o próprio Deus da nação de Israel está contra a vida de alguém. Agora, quando a gente aceita, quando a gente reconhece, quando a gente quebra o coração, qual é a consequência de tudo isso? Aí ele vem e derrama o seu Espírito Santo, aí ele vem e derrama a sua glória, aí ele vem e derrama a sua sabedoria. Entenda uma coisa: quer ser cheio do Espírito Santo, quer pregar a palavra, quer cantar, quer profetizar, quebra primeiro as suas próprias vontades, quebra primeiro o seu próprio ego, quebra primeiro as suas próprias decisões e fala: Senhor, a partir de hoje
voltariam a obedecer essas leis novamente, eles voltariam a estar diante da presença dele e recordar-se de todas essas leis. A partir do momento que nós somos transformados pelo Espírito Santo, que o Senhor quebra o nosso coração com a sua palavra, que ela é como uma espada de 2 gumes, e outro texto fala que também ela é como um martelo. E assim quando nós temos tudo isso diante da presença do Senhor, Ele derrama o seu Espírito Santo, nós começamos a entender melhor a presença do Senhor. A conhecer a Deus por capa é muito fácil, conhecer a Deus por visão é muito fácil. Agora ter vida com o Senhor dia e noite, aí é o que diferencia a nossa vida diante do Senhor, é guardar as leis do Pai, é guardar os mandamentos do Senhor. Se Ele falar não vai porque é o Senhor que está mandando. Se Ele falar vai porque é o Senhor que está mandando. A palavra do Senhor, ela é o que ela necessita ser. Ela não precisa de acréscimo e não precisa de subtração. Ela tem que ser pregada da forma como ela deve ser pregada. Nos dias de hoje vivemos uma opressão. Quem não é cristão querendo falar de quem é cristão, quem não vive na fé querendo falar da fé das pessoas. Está na hora de nós começarmos a tirar as impurezas do nosso coração e vivermos de acordo com a palavra, vivermos de acordo com o Espírito Santo, vivermos de acordo com o nosso Deus. Não precisamos muitas vezes esperar chegar o momento em que nós estamos destruídos a estarmos diante da vontade do Senhor. Vem cada vez mais em oração, vem cada vez mais em jejum diante da presença dele. Ele vai quebrar muitas vezes muitas coisas na tua vida, mas um dia você vai estar no céu eterno de glória diante da presença de Deus. É melhor perder hoje, é melhor perder agora, do que um dia nós morarmos a eternidade no lugar que nós não queremos. É perdendo hoje, é perdendo agora, e acumulando o galardão diante do Senhor. É perdendo hoje, é quebrando o coração hoje, é quebrando o escudo carnal que tenta te impedir de quebrar o seu coração diante da presença de Deus e futuramente estar diante da glória dele, estar diante da face dele e estar assim diante da mão dele, que é a mão poderosa e presente em cada um de nós. E aqui para a gente caminhar para a parte final, do versículo 26 em diante, a gente viu o Senhor profetizando sobre a vida daquelas pessoas, sobre aquela nação. Porquanto eu mesmo vos libertarei de todas as vossas impurezas. Nós temos a necessidade de sermos libertos pelo Senhor. Falamos muito que o Brasil é a nação do avivamento. Falamos muito que é daqui que o Espírito Santo vai operar, que o Espírito Santo vai agir. Em tese, eu concordo com esses termos, eu concordo com tudo isso, mas nós não estamos nem procurando libertação do Senhor, se nós não estamos nem procurando santificação com o Senhor, se nós não estamos nem procurando a palavra do Senhor verdadeira, da forma que ela é, fica muito difícil nós analisarmos por esse lado. Mas assim como o Senhor traria a limpeza àquele povo, da mesma forma Ele vai trazer a limpeza aos nossos corações. Na primeira campanha nós falamos confissão e perdão, a cura da alma, confessamos, pedimos perdão diante do Senhor. Lógico, agora vamos colocar isso em aplicação de vida, diante da face e da vontade dele. Capítulo número 37 de Ezequiel, nós vemos agora o Senhor falando com Ezequiel, mostrando para ele, para que Ezequiel possa entender ainda melhor o que o Senhor estava tentando dizer. No capítulo 36, no capítulo número 35, uma palavra muito conhecida por todos os irmãos, falando a respeito do vale de ossos secos. E ele fala que o Senhor levou ele, através do seu Espírito, a um vale, aonde ele não tinha vida, aonde ele não tinha nada, aonde ali estava tudo morto, era só osso, não tinha nada de proveito sobre aquele lugar. E ali o próprio Deus pergunta para ele: olha, você olhando, assim, analisando, você acha que esses ossos eles podem tornar a ter vida? Eu acho interessante a resposta de Ezequiel. Ele não falou a respeito daquilo que ele entendia, ele não falou a respeito daquilo que ele achava, ele falou: o Senhor sabe, o Senhor tem entendimento. Eu fico imaginando naquele momento ele colocando diante da vontade do Senhor. A pergunta de fato foi direcionada para ele, mas novamente ele retorna diante da presença do Senhor. É isso que tem faltado hoje nos nossos dias. É muitas vezes nós falando a respeito do que a gente acha, é muitas vezes nós falando a respeito do que a gente pensa, é muitas vezes nós falando a respeito do que a gente tem entendimento. Só que não é pela força do nosso braço, não é pela força do nosso conhecimento, não é pela nossa sabedoria, é tudo por Ele, pelo intermédio dele, para Ele são todas as coisas sobre a face dessa terra. Quer falar da palavra? Viva a palavra, esteja na palavra.
coração, derrama diante do Espírito Santo, porque é um coração contrito, é um coração quebrantado. O Senhor, Ele não resiste. E aí Ele leva Ezequiel através do seu Espírito a esse vale. Ele olha para aquilo que ele pergunta diante de Ezequiel se poderia voltar a ter vida aquelas coisas. Ezequiel fala que o Senhor saberia de tudo isso. Então Ele ordena para que Ezequiel profetizasse, Ele ordena para que Ezequiel anunciasse diante daquele vale. E ele vai vendo um grande barulho, ele vai vendo um grande mover, ele vai vendo um grande som sobre aquele lugar. Ele vai vendo que aquilo que estava sem vida vai começando a formar tendão, vai começando a formar pele, vai começando a formar músculo, vai começando a se erguer novamente. Ele vai vendo que aquilo que estava morto começa novamente a ter vida diante da face do Senhor. Ele vai testemunhando naquele exato momento uma ilustração do próprio Deus. Ele fala que eram tantos os ossos, eram tantas as pessoas que poderiam se formar um exército diante do Senhor. O que nós podemos tomar por direito diante disso? A nação de Israel, naquele exato momento, eles estavam vivendo com aquele vale de ossos secos, muitas vezes sem vida, muitas vezes ali morto, muitas vezes sem nenhum poder para poder estar vivendo, mas através da palavra do Senhor voltou a viver, através da palavra do Senhor voltou a estar diante dali com o seu corpo firmado diante da presença dele. Depois que você quebra o coração, depois que você recebe o Espírito, depois que você tem de novo as leis do Senhor, depois que você retira da sua vida todas as impurezas, aquele estado de frieza espiritual, aquele estado de morte espiritual, aquele estado de desânimo espiritual, aquele estado de tristeza, aquele estado de depressão, aquele estado de angústia, vai tudo sendo queimado pela vontade do Senhor. E aquilo que não tinha vida espiritualmente falando, vai voltar a ter vida através do Evangelho dele. Aquilo que estava muitas vezes morto, vai voltando a ter vida diante da vontade dele. Se até o vale de ossos secos, com uma palavra, o Senhor fez voltar a viver novamente, o teu coração quer para ele, que ele vai fazer ter vida novamente diante do Senhor. A tua vida, coloca ela diante do altar, que o Senhor vai fazer ela ter vida novamente. Muitos de nós temos desanimado até viver diante da face do Senhor, e hoje, através dessa palavra, hoje, através do nome santo de Jesus, aquilo que não tinha vida vai voltar a ter vida através da presença dele. Aquilo que era ossos secos vai ser exército na presença do Senhor, vai ser exército na palavra dele, vai ser exército a estar batalhando, protegendo, defendendo o Evangelho de Cristo. E aí mais para frente, no capítulo 37, o Senhor mostra para Ezequiel tudo aquilo que ele tinha falado, por que ele tinha falado, também fazendo um comparativo à nação de Israel diante da vida de Ezequiel. Então, desde o capítulo 35 até o capítulo 37, o Senhor trabalhou em exclusividade com aquele povo todo livre. Ezequiel fala bastante dessa nação, e hoje nós temos aqui o proveito de aprender através dessa palavra. E nesse momento eu queria pedir aos irmãos que ficassem de pé, para que nós juntos pudéssemos orar, agradecer e bendizer o nome do Senhor, profetizarmos um novo coração diante da presença dele. Não adianta a gente tentar pegar as coisas velhas e tentar melhorar diante do Senhor, porque isso não funciona. É melhor quebrar e receber um novo, é melhor quebrar e receber diante da presença dele, do que a gente tentar ficar na nossa própria força, na nossa própria vontade, que isso não vai funcionar diante da presença dele. Mas é através da graça, da palavra, do quebrantamento, do arrependimento com o Senhor, que ele vai agindo, que ele vai operando. É sempre reconhecendo que nós não merecíamos, nós não somos merecedores, mas ele é fiel para cada um de nós. Clame pela justiça do Senhor, clame pela santidade com o Senhor. A santificação com o Senhor, você não tem nada a perder. A santificação com a presença do Senhor, você não tem nada a deixar. Você só tem a ganhar diante da presença dele. Você só tem a acumular diante da presença dele. Igual o texto que foi lido aqui no último culto de quinta-feira passada, em Jeremias, ordenando que a gente reprimisse o nosso choro e o nosso pranto, porque o Senhor ele era recompensador para todas as obras que nós estaremos fazendo. Imagina o Senhor Deus pedindo para que nós pudéssemos confiar ainda mais na presença dele, porque ele é galardoador para com os seus, porque ele é fiel para com cada um dos seus, porque ele é fiel através da sua palavra, da sua presença com cada um do seu povo. Então vale a pena nós sermos fiéis, vale a pena nós continuarmos, vale a pena nós caminharmos através da presença de Deus, que aí ele vai operando, vai agindo, e a presença dele
cada vez mais se cumpra no nosso meio. Amém? Curva a sua cabeça e ore juntamente conosco nessa noite. Glorificado Deus e eterno Pai, Senhor, a tua palavra foi pregada nessa noite através da permissão do teu santo nome. Pai querido, os irmãos que estão aqui presentes ouviram a tua palavra. Eu peço que o teu Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai querido, eu poderia ficar falando aqui horas e horas, mas é só o teu Espírito Santo que convence. É só o teu Espírito Santo que vai quebrar o coração de verdade. É só o teu Espírito Santo que vai operar e vai agir dentro da vida dessas pessoas. Que a partir de hoje em diante, o coração petrificado comece a ser quebrado pela tua palavra. Que a partir de hoje, as escamas que estão nos olhos de algumas pessoas comecem a cair através da tua presença. E ao Deus da justiça, ao Deus da santificação, ao Deus que tem todo o poder, todo o domínio e toda a autoridade, entre sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que a tua palavra esteja guardada na vida dessas pessoas, os teus mandamentos em especial estejam sobre a vida dessas pessoas, e o exemplo maior, que foi o exemplo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, esteja dia e noite em nossas cabeças. Que venhamos reconhecer que nós não merecemos, que nós não seríamos dignos, mas foi pelo intermédio do teu sacrifício na cruz do Calvário que cada um de nós estamos aqui hoje sobre este lugar. Assim como o vale de ossos secos tornou a viver, depois que nós nos renunciarmos diante do Senhor, traga vida novamente àquele que não tinha mais vida, traga felicidade novamente àquele que não tinha mais felicidade, traga novamente pelo Espírito Santo aqueles que estavam vazios, e a tua glória nos liberte de tudo aquilo que não provém de ti, e a tua glória nos liberte de tudo aquilo que vem querer nos afastar dos seus caminhos. Este povo que está aqui está como o povo escolhido do Senhor. A nação de Israel era, é e continuará sendo a nação escolhida do Senhor. Nós que estamos aqui hoje, desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, então também fazemos parte do povo escolhido do Senhor. Então, como escolhidos do Senhor, nos instrua, nos ensina os caminhos que devemos andar e aonde devemos pisar, através da tua palavra e através do teu santo e preciosíssimo nome. Abençoe o teu povo, e as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida deles, e traga a eles um coração novo e um espírito novo, através da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar.